Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Bem-vindas e bem-vindos ao Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde transformamos histórias em voz, sentimentos em palavras e mudanças em poesia. Primeiro eu quero agradecer a vocês que estão ouvindo e mandando mensagem. Quero dizer que fico muito feliz com o feedback e que podem continuar mandando mensagens, ok? Podem ser pelo meu Insta, @carinazeferino.pc, ou podem mandar histórias pelo e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Será um prazer contar a sua história, preservando seu nome, claro, e assim inspirar outras histórias. No episódio anterior, conhecemos a história de Laura e Marcos, que fizeram a metamorfose após uma mudança de carreira. Hoje, vamos falar sobre um tema delicado, mas essencial: a vida após o fim de um casamento. Como se reconstruir? Como lidar com a dor, o vazio e, ao mesmo tempo, abrir espaço para um novo ciclo? Ana, Mariana e eu. Nós vamos contar as nossas histórias. E se você já passou por isso, está passando ou conhece alguém que enfrenta essa situação, esse episódio é para você. História número 1. O recomeço de Ana. Ana tinha 38 anos e era casada há 12. E tinha construído uma vida ao lado de alguém que acreditava ser para sempre. Todo mundo sabe o que é isso, né? Ela era professora e sempre priorizou o bem-estar da família. Sua rotina era previsível, mas ela se sentia segura naquela estabilidade. O casamento, a família, tudo parecia sólido por fora, mas internamente ela já não se reconhecia mais. Com o tempo, Ana percebeu que sua relação estava marcada por silêncios e ausências. O diálogo foi se tornando raro e a conexão emocional que um dia existiu foi sendo substituída por uma convivência fria. O momento decisivo aconteceu em um aniversário de casamento. Enquanto ela preparava algo especial, seu marido sequer lembrou da data. Muitas mulheres sabem qual é o sentimento que vem, né? É uma frustração. Aquilo foi o estopim para que ela enfrentasse a realidade que vinha negando. Após uma conversa dolorosa, mas necessária, veio a separação. O início foi assustador, repleto de dúvidas e inseguranças. Como recomeçar sozinha depois de tanto tempo compartilhando a vida com alguém? O processo de transformação de Ana foi gradual. No início, ela sentia medo e solidão, mas decidiu investir em si mesma. Voltou a estudar, retomou hobbies esquecidos e fez novas amizades. Com o tempo, redescobriu sua força e percebeu que, embora o casamento tenha acabado, sua vida não tinha terminado ali. Hoje, Ana não se define pelo seu passado, mas pelo que construiu depois dele. Sua maior lição? O amor próprio sempre precisa vir primeiro. Ouvindo a história de Ana aqui, contada rapidinho nesse episódio, né, um recorte, parece que de um dia para o outro ela percebeu e se libertou, né? Mas quem já passou por isso sabe que o término de um relacionamento não acontece de um dia para o outro. Não é assim. São muitos os dias sem toque, sem um beijo sequer, sem um carinho, sem uma palavra, uma conversa mais profunda. E parece que de repente, uau, fim. Mas não é assim. As pessoas já não estavam ali há algum tempo, né? Aí, nesse momento onde se é constatada essa ausência, muitas vezes o medo da solidão mantém a gente preso a relações que já não fazem bem.
No entanto, quando a gente enfrenta esse medo e nos permite recomeçar, a gente descobre que a verdadeira liberdade está em escolher a nós mesmos. A dor do fim não é maior do que o peso de permanecer onde não há mais amor e crescimento. Vendo um conceito aqui essencial na psicologia, é a autoestima, que não deve ser confundida com arrogância ou narcisismo. Segundo Carl Rogers, um dos maiores nomes da psicologia humanista, o amor próprio é a base para relações saudáveis, pois a gente só consegue se conectar genuinamente com o outro quando a gente está bem conosco mesmo. O término de um casamento pode nos abalar profundamente e abalar a autoestima, especialmente se a pessoa sente que, entre aspas, não foi suficiente ou se houve traição e desvalorização na relação, sabe? Nesse momento é fundamental praticar a autocompaixão, conceito trabalhado por Christine Neff, que envolve tratar a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que ofereceríamos a um amigo querido num momento difícil. Em vez de se culpar ou se diminuir, é importante reconhecer que todas as relações envolvem aprendizados e que o fim de uma história não significa o fim da capacidade de amar e ser amado. Eu gosto desse conceito dela porque quantas vezes, se a gente estivesse escutando a nossa história contada por um amigo, a gente teria muitas palavras de conforto, acolhimento, totalmente diferente do que aquelas que a gente fala para nós mesmos quando a gente está passando por isso, né? Então, fazer esse exercício de, se fosse um amigo, uma amiga querida contando essa história, o que eu diria para ela? Então, diga para si, né? Interessante. Recomeçar após o fim de um relacionamento longo não é apenas aprender a viver sem o outro, mas aprender a se reencontrar dentro de si. Então, fica aí a dica da autocompaixão, se acolher e se entender consigo mesmo, sem se julgar. Bom, vamos para a história 2, a coragem de se reencontrar. Mariana sempre foi uma mulher independente, cheia de sonhos e energia. Trabalhando como designer gráfica, ela adorava a liberdade criativa da profissão e tinha um círculo de amigos que a fazia sentir viva. Mas, aos poucos, foi se afastando de tudo isso. Seu casamento de 8 anos, que começou com uma paixão e parceria, se transformou numa rotina bem pesada. Seu marido não a incentivava em suas ambições e as pequenas críticas diárias minavam a sua autoconfiança. Ela passou a acreditar que talvez estivesse exigindo demais da vida, que amor era isso mesmo, concessões, ainda que pesadas. Fazendo uma pausa aqui, muitas de nós mulheres acreditam que amor é difícil, amor é pesado, amor é assim mesmo. Tem crenças que colocaram na nossa cabeça, vindas da nossa ancestralidade, que acreditava realmente nisso, elas não tinham outra opção, né? Nós vivemos muitas transformações ao longo do último século, mas eu mesma ouvi muita crença sobre casamento na minha infância. Ah, é assim mesmo. Se é ruim com esse, pior sem esse, sabe? Ruim com ele, pior com o outro. Ai, olha, um monte de coisa. E aí, se você tiver aqui algumas crenças que você também ouviu, conta para mim aqui para a gente aumentar essa lista e quebrar essas crenças. Voltando à história de Mariana. A ficha dela caiu quando, em um jantar com as amigas que ela não via há tempos, Mariana percebeu que não sabia mais falar sobre si. Quando perguntaram sobre seus projetos, ela respondeu com um vago: "Ah, não tenho pensado muito nisso." Mas no fundo, ela sabia que tinha parado de pensar, porque não acreditava mais nos seus próprios sonhos e que eles eram importantes.
Nesse dia, ela voltou para casa refletindo e, nos dias seguintes, começou a observar sua vida com outros olhos. Ela percebeu que estava vivendo para manter um casamento que há muito tempo não era mais um lar, mas era uma prisão emocional. A decisão de sair foi difícil. Sempre é, gente. Ela temia machucá-lo, tinha medo do julgamento da família e de enfrentar a incerteza do futuro sozinha. Mas, em uma conversa sincera, ela disse ao marido que não se via mais feliz ali. Ele reagiu com frieza, incredulidade e ainda minimizou os seus sentimentos. Isso só confirmou que a sua decisão era a certa. Os meses seguintes foram desafiadores. Mariana enfrentou a solidão, chorou ao esvaziar as gavetas, sentiu medo ao dormir sozinha pela primeira vez em anos, mas aos poucos redescobriu a mulher que havia abandonado dentro de si mesma. Voltou a se encontrar com as amigas, retomou projetos engavetados e, mais importante, aprendeu a gostar da sua própria companhia. Um ano depois, Mariana se olhou no espelho e se reconheceu novamente. Havia um brilho novo em seu olhar, o brilho de quem escolheu a si mesma. Não foi um caminho fácil, mas foi libertador. Percebeu que o amor verdadeiro nunca deve exigir que alguém se apague para caber na vida do outro. Gente, sair de uma relação estagnada exige coragem, mas permanecer onde não há mais crescimento pode ser ainda mais doloroso. O amor próprio é a base para qualquer relação saudável e, às vezes, o primeiro passo para reencontrar esse amor próprio é aprender a ficar sozinha sem se sentir solitária. Aliás, a teoria do apego de John Bowlby nos ajuda a compreender por que o fim de um relacionamento pode ser tão doloroso. Ele diz que desde a infância desenvolvemos padrões de apego baseados nas nossas interações com figuras cuidadoras, o que influencia a forma como nos relacionamos romanticamente na vida adulta. Pessoas com apego seguro, por exemplo, tendem a encarar os términos com mais resiliência, enquanto aquelas com apego ansioso podem sentir um desespero, avassalador, diante da separação mesmo. Pode interpretar essa separação como um abandono definitivo. Já aquelas pessoas com apego evitativo podem reprimir suas emoções, aparentando frieza, mas carregando o luto de maneira silenciosa e solitária. E também com sofrimento, né? Então, identificar o nosso estilo de apego nos ajuda a compreender como lidamos com as perdas e a desenvolver estratégias mais saudáveis para enfrentar o fim de um relacionamento. Por exemplo, alguém com apego ansioso pode trabalhar o medo da solidão e a necessidade da validação externa, enquanto alguém com apego evitativo pode aprender a permitir-se sentir e elaborar a dor sem fugir dela. Olha, nos próximos episódios eu posso trazer mais sobre essa teoria do apego de Bowlby, que eu acho, assim, realmente maravilhosa. Bom, agora eu vou contar a minha história de fim de um casamento. Aos 13 anos, os meus pais se separaram. E a partir dali, eu iniciei os meus namoros e sempre com homens mais velhos. Sempre. Desde então, passei por vários relacionamentos abusivos com esses homens. Muito tempo lá na frente, eu fui entender, com muita terapia, que essa busca por homens mais velhos era a busca pelo meu pai, que eu tinha perdido ali na separação, porque a gente não tinha mais contato. Enfim, passei anos assim e já estava bem cansada de sofrer. Um dia eu posso contar em pedacinhos maiores, mas hoje eu vou me atentar lá no casamento. Aí um dia eu encontrei uma pessoa de quem eu gostava, mas ele gostava mais de mim do que eu dele, era claro. Nós sabíamos disso.
mas era alguém que me amava muito, cuidava de mim. E eu estava cansada de sofrer, sabe quando encontra? E aí nós casamos. Foi um casamento muito lindo em Serra Negra, onde a gente morava. E depois disso, eu me vi, assim, brincando de casinha, numa analogia. Eu adorava arrumar a casa, a cozinhar, deixar tudo em ordem. Tinha um cachorro, tinha uma família perfeita, coisa tudo no seu lugar. Mas dentro de mim não era uma vida que eu queria, sabe? Eu não estava plenamente feliz. Eu gostava daquela vida, mas algo me incomodava. E aí um dia, assim, depois de muito pensar, eu percebi que aquela vida que eu estava vivendo era a vida que escolheram para mim e não que eu realmente tinha escolhido, né? Então era o namoro, o noivado, o casamento, os passos da vida que vão ali subindo degrau a degrau que a sociedade espera da gente. Então eu fui ficando triste, infeliz e fazendo ele ficar triste e infeliz. Mas eu tinha tudo, como é que eu poderia ser infeliz? Entendeu? Era minha maior contradição. Como eu estava infeliz se eu tinha ali uma casa, uma pessoa que me amava, um cachorro, não passava nenhum perrengue, nenhuma dificuldade, enfim. Até que a gente conversou muito e ele tentou fazer de tudo para que eu ficasse feliz. Mas realmente não era com ele. Realmente era eu, não era aquele clichê, sabe, para terminar relacionamento, que você fala, ai, não é você, sou eu. Mas naquela situação era realmente o problema, era eu. Enfim, eu tomei a coragem e terminamos. E eu tomei essa coragem, depois eu percebi que não era nem de terminar, mas de enfrentar tudo o que viria depois. A decepção da família que adorava aquela relação. O julgamento alheio que vem quando não se tem um motivo certo para o término. Porque as pessoas querem saber se teve briga, se teve traição, se teve um relacionamento tóxico. E se só acabou aquela vontade de estar junto, não vale para um término, né? Então, eu enfrentei bastante julgamento. E também na minha cabeça vinha a crença católica que casamento é indissolúvel, é para sempre, até que a morte nos separe. E apesar de eu não acreditar consciente e racionalmente nisso, eu me vi pensando sobre esse assunto assim, com muita frequência. Como se a crença fosse algo que colasse na gente e não desgrudasse, sabe? Mesmo assim, eu enfrentei todos esses monstros. O dia mais difícil da minha vida foi quando eu tirei as coisas de casa. Era uma dor tão forte, parecia que estavam arrancando um pedaço de mim. Foi bem difícil, mas um tempo depois eu entendi. Era o luto. Luto de sonhos projetados, luto de uma vida que não seria mais vivida, luto daquela pessoa que eu fui enquanto casada, luto pela rotina que não existiria mais, luto pelo que não deu certo, ou por acabar aquilo que deu, mas acabar. E apesar de saber que viriam outros momentos na minha vida, o luto naquele momento, ele tinha que ser enfrentado. E eu dei chance para que ele viesse. Porém, terminar essa relação me deu a chance de começar a viver uma vida nova e estar hoje aqui falando isso para vocês. Estar vivendo a vida que eu estou vivendo e com quem eu estou vivendo. Depois desse término, foram 5 anos me reencontrando, descobrindo quem eu era sem aquele rótulo de casada, sabe? Mas, por outro lado, eu já tinha dado check nos passos e nos degraus da vida ali, então eu estava mais livre para que eu conseguisse encontrar quem eu era de verdade. Olha como são as coisas. Eu precisei passar pela rota considerada certa pela sociedade para então me dar o direito de seguir buscando quem eu era sem tudo o que depositaram de expectativas em mim. O resultado? Eu mudei de cidade, de profissão e descobri minha verdadeira orientação sexual.
Hoje, eu sou extremamente feliz, casada com uma mulher em um relacionamento extremamente saudável para ambos os lados e feliz. Hoje eu entendo que a heterossexualidade foi compulsória na minha vida, mas depois eu tive essa chance de me autodescobrir, mesmo mais velha. Se eu não tivesse tido a coragem de enfrentar toda a maré que tinha contra mim naquele momento, hoje eu não estaria aqui contando para vocês. E vai saber onde eu estaria, vai saber se eu estaria nessa vida. Mas o que importa e o que eu quero deixar de mensagem é: seu coração te guia. Sempre. O escute. O coração sempre sabe. Não será fácil, nenhum término é. E se for, tem algo de errado. Que fique bem claro. Se for extremamente tranquilo, ou tem algo de errado, ou você já sofreu antes desse verdadeiro rompimento. Mas se encontrar com o seu verdadeiro eu, vale qualquer esforço, gente. Outra dica: não tente fugir da dor. Fugir só vai postergar. Uma hora ou outra ela vem, e quanto mais se espera, mais forte ela pode chegar. O término de um relacionamento amoroso, especialmente de um casamento, é uma das experiências emocionais mais complexas e transformadoras que a gente pode enfrentar. Esse término não representa apenas o encerramento de uma história a dois, mas também o rompimento de uma identidade compartilhada, de sonhos projetados no futuro e, muitas vezes, de uma estrutura de vida que parecia sólida. A dor desse processo pode ser comparada, sim, ao luto, conceito amplamente estudado na psicologia, pois envolve a perda de algo significativo e a necessidade de ressignificar, sabe, a própria existência. A psicóloga suíça Elisabeth Kübler-Ross descreveu o luto como um processo que passa por 5 estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Não que isso venha nessa ordem, tá? Pode ser bagunçado, mas por ela conceitua que todos passamos por essas 5 estágios no luto. E no contexto do término de um casamento, esses estágios se manifestam de diversas formas. A negação, por exemplo, pode surgir na esperança de que tudo se resolva, sem que a gente faça nada. A raiva pode ser direcionada ao parceiro ou a si mesmo, por não ter enxergado antes os sinais do desgaste. A barganha, por exemplo, pode se expressar na tentativa de renegociar a relação, assim como no meu casamento aconteceu. A depressão surge como a dor profunda da perda. Foi o que eu senti quando naquele dia que eu fui embora de casa. E por fim, a aceitação permite enxergar que a vida segue e que há espaço para um novo começo. Alguns psicólogos hoje já colocam uma 6ª fase nesse estágio do luto, que é a ressignificação e você entender o porquê você passou por tudo aquilo, além da última fase, que é a aceitação. E eu gosto dessa teoria. Para mim, faz sentido na minha cabeça, porque na minha vida eu realmente entendi porque eu passei por toda aquela dor, para me descobrir, me autodescobrir coisas que eu não conhecia em mim, né? Mas o luto, diferente da morte, né, o luto do término de um relacionamento, ele carrega um desafio adicional: a presença, né, do ex-parceiro, da ex-parceira, seja por vínculos familiares, seja por filhos em comuns, ou até as redes sociais hoje, né? A, digamos, entre aspas, morte simbólica do relacionamento é constantemente confrontada pela existência real do outro. E isso pode dificultar a elaboração emocional e até prolongar o sofrimento, caso a pessoa não encontre formas saudáveis de lidar com essa mudança. Então, se nesse momento você está passando por isso e não está encontrando como conseguir estar de uma maneira saudável fora dessa relação, procure ajuda, tá? Procure ajuda de um psicólogo, uma psicóloga que vai saber te orientar. Qualquer coisa, escreve aqui para mim, a gente conversa, tá? Outro conceito, gente, na psicologia positiva, que é estudada por Martin Seligman,
fala sobre a capacidade humana de encontrar sentido no sofrimento. Aliás, aquela última etapa que eu acabei de falar para vocês, que tem alguns psicólogos estudando. O término de um casamento, embora doloroso, pode ser um convite para a redescoberta de si. Muitas vezes, ao longo dos anos, nos moldamos tanto ao relacionamento que esquecemos quem somos fora dele, né? Quem já passou por isso entende perfeitamente qual é essa sensação. A ruptura pode ser uma oportunidade para resgatar interesses, sonhos e uma identidade individual que foi diluída naquela dinâmica conjugal. Além disso, a terapia cognitivo-comportamental, a conhecida TCC, que é amplamente utilizada para tratar sofrimento emocional, ela ensina que os nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções e comportamentos. Se após o término repetimos para nós mesmos frases como, abre aspas, nunca vou encontrar alguém como ele ou como ela, fecha aspas, ou fracassei no amor, a gente reforça crenças que aumentam o sofrimento. Em contrapartida, reformular esses pensamentos para algo como eu mereço uma relação que me faça feliz, ou tenho a oportunidade de recomeçar e construir algo mais alinhado com quem sou hoje. Essas frases podem ser um passo essencial para a cura emocional. Parece simples, mas é libertador. Terminar um casamento não é apenas fechar um ciclo, mas abrir espaço para um novo capítulo. A dor da separação pode ser intensa, mas ela não define quem somos. Compreender esses processos psicológicos envolvidos no luto amoroso, trabalhar as nossas crenças e padrões de apego e ressignificar a experiência pode ser transformador, pode transformar a dor em crescimento. Afinal, vou trazer aqui uma autora que eu gosto muito, como diz Clarissa Pinkola Estés, no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Abre aspas. Estar sozinho não significa estar vazio, mas cheio de si mesmo. Fecha aspas. Que cada despedida nos ensine a arte de recomeçar. Bom, como eu sempre trago uma poesia no fim de cada episódio, eu quero ler para vocês uma poesia que eu fiz durante um desses momentos em que eu ressignifiquei dores do passado. Depois de passar por elas, eu entendi, compreendi e coloquei no papel, que é o meu modo de me expressar e é o meu modo de elaborar as minhas dores. A poesia se chama Autobiografia em Versos. Nasci do choque entre sonho e fantasia, num véu de contrastes, dor e alegria. Fui esculpida por regras e rótulos frios, cores partidas, destinos sombrios. Aprendi silêncios, engoli verdades, submissa ao peso das inverdades. Cresci entre sombras, ausências e medos, num ciclo de dores e segredos. Sangrei sobre mãos que moldaram feridas, calei a alma, neguei as vidas. Engordei tristezas, vesti solidão, deixei escondida a emoção. Busquei abrigo, pertenci ao nada, me ergui do luto, me fiz alvorada. Troquei de pele, de céu e de estrada, me reinventei na luz encontrada. Hoje sou fogo, sou mar e sou vento, sou o renascer em cada momento. Diferente, intensa, corajosa, feliz. Sou tudo o que um dia sempre quis. Lendo essa poesia, eu fiquei toda arrepiada, porque cada linha dela representa uma linha da minha vida, escondida nessas pequenas palavras. E eu gosto muito.
de elaborar as minhas dores através da escrita. Enfim, cada fim carrega a semente de um novo começo. Então, que possamos lembrar que o amor mais importante da nossa vida é aquele que cultivamos por nós mesmas. Obrigada por me acompanharem em mais um episódio do Metamorfose em Voz Alta. Se essa história tocou você, compartilha. Compartilha com alguém que pode se inspirar nessas histórias. E também manda a sua experiência de transformação de metamorfose para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com e continue caminhando nessa jornada de transformação. Até a próxima! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.